A paz do Senhor, boa noite, quer dizer, boa madrugada. Eu estava dormindo agora e fui orar. Deus me deu essa palavra e eu vim para que fique bem na minha mente, para que amanhã eu não esqueça, que eu tenho esquecido muitas coisas. E, sinceramente, acho que Deus tem me colocado muito à prova para que eu não me engrandeça, mas seja o nome de Deus engrandecido em tudo. Depois eu vou contar o meu testemunho, porque falta ainda uma bênção para chegar. E o meu testemunho, muitos de vocês vão se espelhar nele e tenho certeza que Deus irá abençoar vocês também. Quando Moisés tira o povo do Egito, muitos que eram assírios, semitas, várias outras pessoas, até egípcios mesmo, quiseram sair do Egito junto com o povo de Israel. E Moisés os trouxeram juntos. Então, Moisés, quando parou perto do Sinai, que o acampou, Deus o chamou para falar com ele e ele subiu para falar com o Senhor. Foi quando Deus começou a dar todas as ordens dos 10 mandamentos, todas aquelas coisas. E um mandamento que Deus fala, não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aguardam os meus mandamentos. Então, Moisés estava lá em cima, pegando todas as leis do Senhor, para a honra e glória de Deus, ele dizendo tudo como ia ser feito, aquela coisa toda, tal. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, Moisés falou que ia subir por 40 dias e 40 noites, só que eles não contavam a noite, só contavam os dias. E chegou que quando deu 40 dias, e não 40 dias com 40 noites, eles já contaram tudo. Então, eles começaram a pressionar Arão, esse povo que era um povo que era mais idólatra, que mesmo vendo as maravilhas de Deus, eles queriam ter alguma coisa para eles adorarem, porque eles achavam que uma imagem, qualquer coisa, seria bom para eles. Então, o que ocorre? E vendo o povo, que Moisés tardava a descer, porque ele estava conversando com Deus, Deus dando muitos detalhes para ele, porque Moisés foi um homem que ele não chegou a ver Deus, porque ninguém consegue chegar à presença do Deus sem sair fulminado, mas ele escutava através de alguns anjos que Deus mandava. Ele escutava a voz do Senhor através desses anjos, Eu creio que o Senhor também se manifestava como fogo e falava com Moisés, assim como ele falou na sarça ardente. Então, Moisés ainda estava lá por cima, pegando toda a parte, porque existe o Talmud, que é a parte falada da Torá, e a Torá, que é a parte escrita, com os Pentateucos, primeiros Pentateucos. Mas só que todo israelita, todo judeu, todo israelita, vamos dizer, todas as tribos, foram passados de pai para filho, a parte também oral, que muitas vezes a gente não tem aqui, mas é bom a gente sempre procurar aprender e saber. Então, o que acontece? Arão sabia que não estava realmente na data, mas o povo começou a se irar. Então Arão pensou, se eu vou fazer... Tá, então vou fazer o seguinte, vocês pegam os brincos, das orelhas da vossa mulher, dos vossos filhos, vossas filhas, e trazei a mim. Vocês veem quando ele fala, arrancar os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos,
e filhas, e trazei a mim. Quer dizer, esse povo que estava ali não era o povo do Senhor, porque os filhos dele usavam o brinco, e israelitas não usavam esse tipo de coisa. As mulheres podiam até usar o brinco, mas o homem naquela época não era de usar o brinco, que o brinco era mais assim para os assírios, babilônicos, tudo que vieram depois eles usavam brincos, né? Que veio, essa parte que veio que era da parte de Nimrod e tal. Então, ele quando pediu isso, ele achou que ia demorar muito. E algumas mulheres do povo não queriam de jeito nenhum deixar suas joias para fazer bezerro. Aí só que os maridos à força pegaram todos os coisas de ouro, foi lá para que Arão, e num tempo recorde. Quando Arão pensou que agora eu vou descansar, que vai dar tempo de Moisés descer, vieram eles. Já temos tudo aqui. Aí ele foi, o que eu vou fazer? E o pessoal que saiu, né, do Egito, eles eram bons em fundição, porque eles sabiam fazer muitas coisas, né, muitas estátuas para os deuses lá do Egito, então eles sabiam manusear. Então ali eles começaram a manusear e fez, né, e fez esse touro de ouro. Aí ele falou assim, amanhã vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai e vamos fazer um altar, tal, não sei o que. Então, ele falou amanhã. Mas quando foi madrugada, o povo já estava sacrificando, bebendo. Aí Arão falou, mas a gente tem que fazer, né? Aí... Mas a gente tem que... Aí ele foi... Não, mas ainda tem que fazer o altar do Senhor. Eu sei que eles conseguiram pedras, fizeram um altar para o Senhor, que não era altar do Senhor, era o altar para o bezerro. E ali botaram o bezerro, começaram a fazer aquela festa e Arão falou assim, estou perdido. Porque eu tentei ganhar tempo para Moisés e não tive esse tempo. E nesse momento, Deus chega, quando eles começam a fazer essa arruaça, Deus chega e fala assim para Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de ouro fundido, perante eles se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram-se, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra de Egito. Então, Moisés desce naquele momento, né? Desce naquele momento e vai, porque Deus falou o teu povo, porque foi o povo que não era povo do Senhor, não era israelita, não era das 12 tribos, eram pessoas de outras tribos que Moisés trouxe junto. Então Deus não considerava isso como o povo dele, considerava como o povo de Moisés, porque foi Moisés que trouxe, não foi a ordem, mas ele trouxe. E Moisés sempre pediu por misericórdia por todo mundo, né? Moisés era... Nossa. Depois de Jó, acho que Moisés foi a pessoa mais paciente que eu já vi na Bíblia. Então, ele desce, quando ele vê aquele alvoroço, que ele vê tudo que aconteceu, ele quebra a tábua da lei, né? Dos 10 mandamentos. E aí, ele manda vir, para vocês verem como realmente é uma coisa assim que foi do Senhor e nem todo o povo ele fez. Ele chama, né, o povo estava descumprindo a lei e Moisés vai, né, fica irado e fala, quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi. Então todos da tribo de Levi e Arão foram para o lado de Moisés. E nesse meio tempo, disse assim,
Moisés: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tomai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo dele, naquele dia, uns 3.000 homens. Quando fala 3.000 homens, ele só coloca os homens adultos. Eles não colocam os velhos que foram mortos, não colocam as mulheres, não colocam as crianças, nem os rapazes, né? Então, Moisés fulminou. E Deus, ele, fizeram com a palavra dele e pediram para consagrar hoje as vossas mãos ao Senhor, enquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda da hoje a bênção. Então aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Ao povo, que aí é o povo de Deus, não é o povo que ele trouxe de Egito, foi o que ele matou. Mas aí agora ele fala com o povo de Deus. No dia seguinte Moisés disse ao seu povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pedido. E naquele dia que Moisés subiu, ele ficou 40 dias lá também. Foi uma época que ele subiu 3 vezes no Sinai, a primeira vez para trazer a primeira tábua, depois para clamar a Deus, para pedir misericórdia para o povo, porque Moisés conhecia a ira do Senhor, e Moisés era um profeta do Senhor, que ele temia o Senhor e era uma pessoa sábia. Então ele subiu e pediu a misericórdia de Deus para as 12 tribos de Judá, até que Deus, então ele vai ele vai ao encontro de Deus e ora, depois desce. Naquele dia foi o dia do perdão, que se chama Yom Kippur, que foi o dia que colocaram para o dia do perdão, porque eles precisavam, que Deus os perdoasse. Então eles fizeram aquela festa, vamos dizer assim, para que Deus tivesse misericórdia deles e que para que Deus não ficasse com o coração duro perante a maldade deles, que foi deixar tudo acontecer do jeito que aconteceram. Muitos deles calaram, muitos deles deram a joia, mas não se meteram, mas fizeram sua coisa errada. Então ele sobe, e pede isso, e está escrito até na lei do Talmud, que é a lei oral hebraica. A gente não tem isso escrito na nossa Bíblia tradicional, dizendo que quando Arão estava fazendo de tudo para esperar, e eles viram que Arão estava cozinhando eles mataram o Ru, que fala, é H-U-R, que era o filho de Miriam. Então, isso são coisas que o Talmud israelita tem por palavras. Então, são muitas coisas que ele tem até chegar a Malaquias, que é o livro da Torá deles. Então, ele vai e matam esse sobrinho dele, que é sobrinho de Moisés, para que vissem, porque está escrito que eles estavam brincando, mas não era uma brincadeira, era suicídio. Então eles mataram o filho de Miriam, que é para que Arão visse e temesse. Por isso que Arão acabou fazendo o bezerro de ouro, porque
Arão temeu por sua vida e estava tentando enrolar, até que ele foi realmente feito. Na hora que Moisés chegou, quebrou as tábuas, aí os levitas mataram. Então, por isso que os levitas foram tirados e separados para Deus. Porque nessa época, os levitas eles não se contaminaram. Então Deus deu aos levitas, tirou da mão dos levitas a espada, mas os levitas podiam matar. Vocês vê lá que Samuel matou aquele rei que Saul não matou como Deus mandou, né? Eles tinham, mas eles eram mais para ensinar, louvar, glorificar a Deus, manifestar a glória de Deus na vida deles, né? Então, os levitas foi separado para isso, para continuar a palavra de Deus falada e a palavra de Deus escrita, né? Que era porque muitos naquela época se passava, né, de pai para filhos, e muitos vocês veem muçulmanos que se você conversar com eles, ele vai perguntar de que família você é. Você, meu nome é fulano de tal, mas de que família você é? Porque ele vai dizer que ele é neto de bisneto de até chegar a Adão, sei lá. Porque os muçulmanos têm também os 5 Pentateucos como a base deles, né? Então, aí eles vão, né? Moisés sobe, vai lá, tal. Aí depois irá a minha presença contigo para fazer-te descansar. Se tu mesmo não fores conosco, não façais subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Aí Moisés pegou em Deus, porque quando Deus falou, Moisés, vai lá e resolve com o teu povo. Aí ele foi lá, matou quem não era do povo, israelita. Aí quando ele sobe agora para pedir a Deus que tenha misericórdia do povo israelita, ele já fala a Deus, eu e o teu povo. Quer dizer, ele joga para Deus, olha, eu fui lá e resolvi o meu problema. Tá sanado. Agora, tu resolve aí o que vai ser comigo, com o teu povo. E Moisés era assim, ele preferia, tem uma hora que ele diz que ele prefere morrer, ser fulminado, do que ver a morte das pessoas, né? Então, Deus, ele é muito misericordioso com Moisés, né? Até Moisés pede para ver Deus, que até agora ele não viu a glória de Deus, mas ele verá só uma parte da glória de Deus pelas costas, mas ele não consegue. Então é onde Deus dá as novas tábuas da lei, que depois fica na arca. Então, quando isso acontece, né, que aí resplandece o semblante, né, de Moisés, por ver tamanha glória, né? Deve ter sido lindo, né? E a gente não chegou nem a um tintim assim da glória do Senhor, porque somos falhos pecadores. Eu sou pecadora, sou falha, peco todos os dias, erro todos os dias, peço perdão a Deus todos os dias, porque ainda não cheguei na minha parte que eu possa dizer que eu tenho santidade, ou que eu possa dizer assim, ah, não, eu vou morrer, eu vou para o céu. A minha vontade é muita. E eu creio que Jesus Cristo pode fazer isso. Jesus pode. Eu creio nisso. Que Jesus pode me salvar, porque Ele veio para isso, para me salvar. Mas a minha salvação, além de depender de Cristo, depende que eu também siga os caminhos de Cristo. E não seja uma pessoa soberba, arrogante, que eu desça do meu pedestal, que eu seja humilde, que eu saiba passar pelos meus vales, pelas minhas derrotas, pelos meus desertos, glorificando a Deus, santificando a Deus sempre. Porque cada um tem um deserto para passar, cada um tem seu espinho na carne. E às vezes muita gente não dá muita importância para esse espinho, porque Deus deixa esse espinho para a gente, para que nós possamos
nos entregar a Deus com todo o coração, força e alma. É complicado isso, mas nós temos essa falha. Eu tenho um ano que eu tô com problemas psiquiátricos, problemas de saúde, e eu tô esperando o INSS há um ano, né? Então, vamos ver quando é que o INSS vai se mover a favor de mim. E eu creio assim que em nome de Jesus Deus vai poder fazer essa grande obra na minha vida, em nome de Jesus. E eu vou poder contar para vocês tudo que eu passei por não ter feito a vontade do Senhor e o que Deus fez na minha vida para que eu pudesse estar diante dele, dar glórias por ele e não pedir nada a ele. Deixar com que ele me guiasse nesse deserto, nesse caminho de espinho, de machucar os meus pés, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sei que esse começo de ano sairei disso em nome de Jesus, eu creio nisso. Porque o meu coração nunca ficou tão esperançoso para que tudo isso aconteça, para que eu possa cuidar de mim, da minha saúde, que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. Você pode até dizer assim, você está na sua casa, você pode dizer tudo isso, tal, e eu estou aqui passando necessidade, passando isso, passando aquilo. Não. Quando eu não estou na minha casa, eu perdi tudo, eu estou numa casa de aluguel, estou esperando o INSS. Então, para vocês verem que eu não tenho uma vida fácil, não tá fácil. Mas eu consigo sorrir diante de Deus, diante da palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. E Ele, mesmo por não ser fácil, Ele nunca deixou que me faltasse nada. Não tenho para esbanjar, mas tenho o suficiente que Deus acha que eu tenho para viver até o momento. Então, nós temos que nos colocar que nós não somos melhores que ninguém, nem maiores que ninguém, que Jesus é o Rei de tudo, é o Senhor de tudo, é o que manda em tudo. Temos que glorificar e bendizer sempre a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus. Então, eu ainda vou fazer essa live falando sobre isso. Então, irmãos, aqui está sobre o que aconteceu com Arão e o bezerro. Arão não queria fazer o bezerro, porque ele sabia que os 40 dias não havia findado, e ele quis fazer, já que eles estavam perturbando muito Arão, e Arão teve medo daquele povo. Arão tinha medo, porque o povo que saiu do Egito escravizado, ele não sabia lutar. Então Arão realmente teve medo. Então Arão tentou postergar, botar mais para frente, né? Esse bezerro, tentar enrolar esse povo para que desse tempo de Moisés chegar e apaziguar o povo, porque eles achavam que Moisés não ia voltar. Então Deus tinha ido com Moisés. Aí é quando Deus já tinha dado todas as palavras e ainda escritos os 10 mandamentos, mas explicando a Moisés tudo, que ele fala, teu povo pecou, desce. Aí ele vai, o povo dele, o que ele trouxe do Egito. Por isso que quando ele sobe para falar com Deus, ele fala assim, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, quer dizer, o povo de Israel, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todas as terras, os povos que há sobre a face da terra, todos os povos que há na face da terra, né? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e eu te conheço por nome. Então Deus agora, ele perdoou o povo por causa da intercessão de Moisés. Então Moisés vai, desce,
faz o dia da purificação do Yom Kippur, o dia de expiação dos pecados, faz tudo que tem que ser feito, depois ele sobe de novo para ter as novas tábuas da lei. Então, é isso. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que o Senhor possa ir em cada hospital, em cada leito, em cada pessoa que hoje clama de dor, chora com câncer, com todo tipo de doença, que Deus possa ir nesses hospitais, nesses leitos, seja do hospital ou aquele que está sofrendo em casa. Abençoe com o bálsamo do Espírito Santo, possam ser curados, quem tiver que ser curados, porque nós sabemos que muitas doenças são para que Deus os leve, né? Nos leve. E nós só podemos dar graças ao Senhor, porque um dia estaremos com o Senhor. Então pedimos a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas e de nós também. Pedir também para que cada lar, cada pai de família, mãe de família que está desempregado, que precisa de uma cesta básica, que precisa de um alimento, precisa pagar seu aluguel, que Deus abra uma porta aberta para que eles possam vir a ter o ganho deles e levar para os filhos dele, para que nenhuma criança neste mundo, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil, é neste mundo, não tenha necessidade do alimento, porque muitas pessoas estão muito agarradas ao bezerro. O que é o bezerro? É a materialidade. Querem muito o poder, o dinheiro, entendeu? Se banhar em leite, enquanto várias crianças não têm leite para comer durante a infância inteira, né? Para beber, não tem como fazer, enquanto pessoas têm banheiras de ouro, torneiras de ouro, tem muita coisa de ouro, tem tanta gente necessitada passando fome nesse mundo, e eles agarrados a isso, um dinheiro, um ouro, uma materialidade que eles vão deixar e não pensam no próximo. E nós temos muito que pensar sempre no próximo. Então eu agradeço a vocês, orem sempre, leiam sempre a Bíblia. Gente, não vá nem pelo que eu falo, nem pelo que as pessoas falam. Se você ler, se você conhecer a palavra do Senhor, você não vai pecar contra Deus, porque você vai estar lendo. E procure, de repente, tirar da minha fala alguma coisa de bom, para que vocês possam clamar ao Senhor também, que Deus possa ver diante dele, que vocês, né, que ele possa vir te conhecer pelo nome, conhecer o teu coração, para que Deus faça segundo a vontade dele, primeiramente, e segundo, ver se aquilo é para você, porque tem coisas que Deus não quer e a gente que quer, e acaba que no final a gente perde muito por querer muito, porque a gente tem que sempre estar abaixo do Senhor e deixar que o Senhor fale, porque o Senhor é rei, é Deus, é majestade, é general. Então Deus é Deus. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe, que vocês sejam cheios de graça, o Espírito Santo estejam convosco. Não esqueçam de ler a Bíblia, não esqueçam de ler a palavra de Deus, não esqueçam do amor de Jesus na cruz por vocês, não esqueçam nunca que Ele derramou o sangue dele por vocês. Então não esqueça desse sacrifício de amor que Jesus fez. Lembrem sempre que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que Jesus é a honra, glória e majestade. Tá um calor aqui. Rio faz um calor mesmo, né? Então, para que Deus nunca venha virar as costas para vocês. Então, sempre deem glórias ao Senhor, deem glórias ao Espírito Santo. Sejam sempre mansos de coração diante de Deus, diante de Jesus, diante do Santo Espírito. Não esqueçam, se o Santo Espírito não estiver em você, ou se você for arrogante demais, ele realmente não vai estar com você. Então não fale coisas que não estão na Bíblia, não fale coisas que você acha, não veja coisas que você não está vendo. Fica na paz. Bom dia, né?